Boa noite, meus irmãos. Eu estou literalmente nos ares daqui de cima. É muito alto. Não é, Heitor? A gente ouviu o pastor Ivan pregar ali de baixo hoje, chegamos com um torcicolo em casa, né, Carol? Que a gente ficou olhando para cima daqui da frente. O pastor Ivan hoje, quem estava pela manhã, tomou água durante a pregação 4 vezes. Eu tenho a impressão que esse ar-condicionado vai secando a garganta da gente aqui. Então, se o diácono que tiver de plantão, se eu tomar 2, pode ter certeza que eu vou chegar nas 4 também. Então, se puder, nesse momento, né, só desligar um aqui, vai ajudar. Vamos lá. Eu tenho 22 versículos para falar com vocês hoje à noite, em 40 minutos. Vamos tentar aqui ser fiel ao que o texto está falando. E minha oração é que o Senhor fale conosco também, como Ele já falou bastante comigo nessas últimas madrugadas de estudo. Quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo, por gentileza. Hoje você vai ter que abrir, porque não tem a projeção aqui atrás. Não sei qual é a versão do texto que você tem aí, mas eu vou ler na NVT, tá bom? Capítulo 3 de Êxodo. Chegamos, enfim, a esse capítulo. Para quem está acompanhando, a gente está estudando uma série em Êxodo e chegamos, enfim, ao capítulo 3. E com o capítulo 3 chegou o dia em que Deus decidiu atentar para a condição do seu povo. Deus decidiu olhar de uma maneira especial para o seu povo. Diz aí no final do capítulo 2, se você voltar um pouquinho, antes de começarmos o capítulo 3, aí no verso 23 ele diz assim, ó: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. De início no texto aqui a gente já tem uma lição. De cara a gente tem uma lição. Deus nunca esquece do seu povo. Graças a Deus por isso. Deus é um Deus de alianças. Todas as coisas más, todas as coisas boas que aconteceram na história até aquele ponto tinham um propósito, que era a restauração do mundo de Deus. Irmãos, é uma bênção para a gente poder olhar para cada passo do plano de Deus nesse livro aqui, ó, as Escrituras, e ver que nenhuma promessa de Deus falhou até aqui. Isso é confortador e ao mesmo tempo encorajador, saber que nós podemos confiar nesse livro aqui. Saber que nós podemos olhar para ele e observar na história, a cronologia da história, o passado, o que está acontecendo agora e o que está prometido para frente, e saber que esse livro é extremamente seguro para nós. Como isso nos encoraja a continuar olhando para a história a partir das promessas contidas nele. Aqui, Deus estava prestes a colocar o seu plano em ação, que dentro da sua grande história da redenção impactaria muita gente, inclusive nós. Talvez você se pergunte, mas como que a história do Êxodo me impacta? Se você tivesse que fazer uma redação no Enem e responder, claro que não ia cair esse tema no Enem, né? Mas se você tivesse que produzir um texto, como a história do Êxodo me impacta? No plano da redenção, eu digo para você que impacta totalmente, totalmente. Nós não podemos enxergar o Êxodo como um evento qualquer na história de Deus. O Êxodo não é apenas o símbolo de uma libertação do aspecto físico, mas é uma libertação total de tudo que nos escraviza, que aponta lá para frente, para Jesus. É um ensaio embrionário de como Cristo, anos depois, no plano espetacular da redenção, viria também para nos libertar ali na cruz. O Êxodo era um ensaio da libertação de um governo humano opressor para a proteção de um governo divino protetor. O Êxodo foi um fato que marcou a reversão da escravização de um povo que agora seria chamado para pregar a libertação aos outros.
O Senhor nunca nos tira de uma condição de escravidão simplesmente para nos deixar livres, leves e soltos. O Senhor tem uma missão para a gente, o Senhor tem um chamado para a gente. Lá no Salmo 114, que é um daqueles cânticos rememorados pelo povo de Deus, o salmista diz assim sobre o evento do Êxodo, olha, versos 1 e 2 do Salmo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Perceba que este evento que está prestes a acontecer trata-se de um impacto político, de um impacto social, de um impacto econômico e principalmente de um impacto espiritual que vai afetar profundamente a identidade e a missão do povo de Deus nesse momento da história que nós estamos lendo aqui. O Êxodo é a vitória de Yahweh sobre o Egito, não apenas na esfera socioeconômica e política, mas essencialmente espiritual, exercendo o seu julgamento sobre todos os supostos deuses do Egito. Christopher Wright, no livro A Missão de Deus, diz assim sobre o povo de Israel, o Êxodo e essa relação conosco. Deus redimiu toda a nação israelita, tirando-a do Egito. E Deus assim o fez com um propósito claro, para que eles fossem seu povo, comprometidos com ele por meio de uma aliança, conhecendo como Yahweh e servindo como sacerdócio santo no meio das nações. Israel foi redimido para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, de que todas as nações da terra encontrariam bênção por intermédio de seus descendentes. Israel foi redimido por uma razão. Ele tinha uma missão no mundo como povo que Deus redimira para si mesmo, para a sua glória e para a sua missão. No capítulo 3, que a gente vai ler agora, nós vamos observar como Deus ele não só se revela na história, mas como Deus, uma vez que se revela a nós, nos chama para fazer parte de uma missão. Como Deus comissiona o seu povo para participar do grande espetáculo da redenção que está em voga neste exato momento. O plano da redenção está acontecendo neste exato momento. E a minha oração é que durante esse sermão, você e eu avaliemos como está a nossa, grave essa palavra, como está o meu pulso evangelístico, como está a minha postura missional, uma vez que nós que estamos sentados aqui dizemos que o Senhor já nos libertou do Egito. Vamos ver se isso é coerente, a teoria com a prática. Quero ler com vocês o capítulo 3, que diz assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto ou a sarça? Eu preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá,
pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você, Moisés. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se for os israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Deus, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas do Egito. Primeira lição que a gente pode rememorar aqui nesse capítulo, que nos ajuda a avaliar a nossa postura missional. Se o Senhor realmente já falou conosco, isso nós já entendemos o recado do que nós temos o que fazer. É que Deus é quem nos chama. É importantíssimo que eu e você tenhamos certeza de que foi Deus quem nos chamou. É importantíssimo que eu e você tenhamos certeza de que Ele é o Deus de Israel. E não um Deus que você pré-fabricou, um Deus que você tentou colocar de acordo com os seus moldes. É importantíssimo para quem tem uma missão até a Nova Jerusalém saber que é Deus quem nos chama. Diz o texto que Moisés, agora novamente estabelecido na sociedade, vocês vão lembrar que o pastor Ivan no domingo passado falou que houve um tempo que ele se estabeleceu novamente, ele casou, ele teve filhos, ele já agora é um profissional na área do cuidado com ovelhas. Ele estava cuidando do rebanho de Jetro, que era o seu sogro, e ao conduzir o rebanho para a extremidade oeste do deserto, ele chegou a Horebe, que era o monte de Deus. Foi quando, de repente, Moisés, o que aconteceu, foi surpreendido por um anjo do Senhor, que apareceu a ele nas chamas que saíam de uma sarça. E Moisés, impressionado com a sarça ou o arbusto que não era consumido pelo fogo, ele decidiu se aproximar para ver aquele evento de mais perto. Foi então quando o Senhor o chamou e disse o quê? Moisés, Moisés. Não sei se Moisés entendeu aqui a profundidade do que estava acontecendo nesse exato momento, tá? Afinal, era uma situação nada comum de se ver num dia comum de trabalho. Mas sem pensar 2 vezes, não sei se Moisés teve temor ou tremor, sem hesitar, Moisés rapidamente respondeu ao Senhor e disse o quê? Estou aqui. O fato é que Deus, neste evento, fez um chamamento muito claro para Moisés.
E da mesma forma que Ele o chamou neste momento da história, Ele continua chamando outras pessoas no seu plano que está em curso. Graças a Deus por isso. O Senhor continua vocacionando pessoas para a sua missão. O Senhor continua salvando pessoas no mundo todo, de acordo com o seu plano, a sua vontade. Você lembra quando Deus o chamou? Lembra? Eu sou da época que se cantava um corinho na igreja. A gente cantava os dias da semana. Foi numa segunda, Jesus tocou-me. Foi numa terça-feira. Né? Lembra que já cantaram essa canção? Lembra o dia que o Senhor chamou você? Lembra dos detalhes desse dia? O que aconteceu no seu coração? Aquele senso de tristeza pela sua condição, e de repente aquele senso de alegria por ter sido perdoado, por ter sido justificado por Ele. Eu estava numa EBF, na periferia do bairro de Belém, de um bairro lá de Belém, que os meus pais costumavam evangelizar. Não gostava muito de ir para lá não, mas foi numa situação dessa, ouvindo a minha mãe contar uma história bíblica num negócio chamado flanelógrafo. Estou revelando a idade de alguns aqui. Que aos 10 anos de idade, então eu ouvi no meu coração o Senhor me chamar pelo nome. Irmãos, eu nunca vou esquecer o que aconteceu ali. Nunca, nunca, nunca. Você que teve o seu nome verdadeiro chamado pelo Senhor, sabe que esse é um momento único e inconfundível, não sabe? É certo que assim como Moisés, eu também não compreendia a profundidade do que estava acontecendo naquele momento ali. Mas nunca na minha vida eu havia ouvido uma voz como aquela no meu coração. É certo também que eu ainda não sabia onde eu estava pisando, como Moisés aqui. Mas pela graça de Deus eu sabia que o Deus Todo-Poderoso havia me encontrado quando eu estava perdido, ainda criança. Deus salva crianças. E havia me chamado pelo nome para viver os próximos anos da minha vida exclusivamente sob o governo dele e sob a sua missão. Aos 12 anos, numa conferência missionária, daquelas que fazíamos muito na igreja, chamávamos ao final ali as pessoas que gostariam de oferecer as suas vidas ao Senhor. Eu fui lá para frente e disse assim: quero dedicar minha vida ao Senhor. Alguns anos depois, talvez eu não tivesse nem noção do que estava acontecendo naquele momento, o Senhor me vocacionou para uma carreira ministerial. Anos se passaram e eu confesso para vocês, irmãos, que eu não sei de jeito algum mais viver sem aquela voz. Eu acho que você sabe o que é isso que eu estou falando. Você que ouviu verdadeiramente a voz do Senhor lhe chamar, você não sabe mais tomar uma decisão sem essa voz. Você precisa ouvir essa voz para lhe orientar, para lhe encorajar, para lhe consolar. Irmãos, era extremamente importante que Moisés tivesse essa compreensão de quem era aquele que estava lhe chamando. Sabe por quê? Porque era este evento aqui que impactaria sua vocação dali para frente. E aqui eu não me refiro, a uma vocação ministerial específica, e sim a vocação de todo aquele que é chamado por Deus. Qual é a vocação do cristão? Viver a sua vida agora sob o governo e os propósitos de Deus. Todos nós temos esse chamado. Todos nós. Depois daquele chamado, Moisés não seria apenas um trabalhador. Depois daquele chamado, Moisés não seria apenas um pai, um esposo ou um cidadão. Dali para frente, ele teria sua identidade profundamente afetada. Ele seria um trabalhador, um pai, um esposo, um cidadão com uma ressalva muito importante na sua identidade. Alguém que era chamado por Deus. Alguém chamado por Deus para uma missão que teria impactos na eternidade. Como isso é sério, irmãos. Não é só a sua profissão, não é só ser um cidadão. Você ganhou uma ressalva no seu nome. Uma parte muito especial no seu nome. Eu não sou somente André, eu sou André, filho de Deus, que tenho responsabilidades agora diante de um chamado. E tenho um Deus que confia da sua autoridade sobre a minha vida para que eu cumpra a missão dele. Moisés tinha pela frente uma dura missão, para não dizer impossível aos nossos olhos. E era por isso que ele precisava entender que quem estava lhe chamando não era uma autoridade qualquer, mas simplesmente aquele que deu a palavra de ordem para criar o mundo. Aquele que nunca foi criado, porque ele simplesmente é aquele que se mostrou a Moisés como o eu sou o que sou. Samuel, certa feita lá em casa, gritou lá do quarto e disse assim: vocês me chamaram?
Passou mais um pouquinho, Samuel de novo. Gente, vocês estão me chamando? Eu falei, filho, se chamar a terceira vez, ainda mais Samuel, responda. Mas é muito fácil identificar se é a voz do pai ou se é a voz do Senhor. Tenha certeza que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falou com você, para que isso seja suficiente para guiar a sua missão até que Ele venha nos buscar. Não sei se você já pensou seriamente sobre quem é aquele que você disse que Ele chamou, mas uma coisa é certa: a forma como nós vivemos aqui neste mundo fala se realmente nós ouvimos a mesma voz que Moisés ouviu. Isso é muito sério. Estou lhe dizendo isso porque não existe na história da humanidade nenhum registro de alguém que tenha sido verdadeiramente chamado por Deus e que não tenha sido profundamente afetado na sua forma de viver. Não existe nenhum registro. Um chamado autêntico muda tudo em nossas vidas. Muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda a forma de falar, muda a forma de acordar, muda a forma de ouvir, muda a forma de viver as coisas aqui da terra. Se realmente o Senhor te chamou e Ele mudou as tuas escolhas, Ele mudou a tua visão, Ele mudou os teus projetos de vida, Ele mudou o teu jeito de servir, Ele mudou o teu jeito até mesmo de pregar o Evangelho. Isso muda tudo. Estou lhe dizendo isso porque se Deus realmente lhe chamou, as mudanças devem acontecer. O contrário é, se as mudanças não aconteceram, só há dois cenários. Ou você está desobedecendo a voz que Ele chamou, ou você não ouviu verdadeiramente a voz de Deus. Isso me remete ao texto de Mateus 7, versos 22 e 23, que é um dos textos que mais me assusta na Bíblia. Tem uma turma lá que diz que ouviu o Senhor chamando e vai seguindo a vida dizendo que Ele é Senhor da vida, mas não vive como se Ele fosse Senhor da vida. Não combina teoria com prática. E aí diz o texto que quando Jesus voltar para nos buscar, Ele vai ter esse encontro e alguns vão se referir para Ele como o quê? Senhor. Mas sabe o que Ele vai dizer? Performance. Não conheço você. Foi muito legal o que você fez aqui na comunidade e tal, mas eu não sou o seu Senhor. Me desculpe. Não te conheço. Só que esse é um final definitivo. Hoje você ainda pode se arrepender, se a sua vida não estiver batendo teoria com a prática. E pode dizer assim, eu me arrependo e eu quero que Ele seja meu Senhor e Salvador. Eu quero que Ele governe a minha vida toda. Você pode fazer isso. Nesse dia de Mateus 7, 22, não vai dar mais para fazer. Ele vai dizer assim, era outro Senhor que você ouviu, não sou eu. Então, aparte-se de mim. Mas o chamamento de Deus não para por aí. Antes mesmo de dar a missão para Moisés, agora o Senhor gasta um tempo considerável com Moisés, revelando quem ele era. Eu me arrisco a dizer que Moisés estava muito impressionado com a sarça. O texto diz isso, né? Era um fogo que queimava, mas não consumia. Mas ele iria precisar mais do que isso para enfrentar os obstáculos que o esperavam. Ele precisava conhecer o Senhor da sarça. Ele precisava conhecer o Senhor do fogo que não a deixava consumir. Moisés precisava começar a entender seu chamado e vocação com olhos espirituais. Porque aquele momento era totalmente espiritual. Tem muita gente aqui na nossa igreja que é uma igreja que lê muito, que conhece muito o nome dos autores. Se a gente sentar numa roda, a gente vai falar muitos nomes de livros e autores. A minha pergunta é, você conhece o Senhor desses autores? Pense nisso. Moisés precisava começar a entender o seu chamado e vocação com mais profundidade. Moisés iria lidar nos próximos capítulos, nós vamos ver isso, com obstáculos físicos, mas que só seriam vencidos com olhos espirituais. O que estava em questão ali era a libertação do povo de Deus da mão de alguém que evocou para si uma autoridade espiritual que não era sua. Foi isso que Faraó fez. Ele se instalou ali como o próprio Deus. A luta de Moisés seria diante de elementos físicos, mas essencialmente espirituais. Moisés precisaria usar armas espirituais para questões espirituais. E por esse motivo, o Senhor começa a se descortinar a ele durante o texto, mostrando na sequência os atributos de quem estava ali chamando. Primeiro atributo, como Deus se apresenta a Moisés,
é que ele deveria guardar as 7 chaves no seu coração no decorrer da missão, que Deus é santo. No verso 5 ele diz, não se aproxime mais, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar aqui que você está pisando é solo sagrado. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim a Moisés, Moisés, eu sei que você está encantado com o que você está vendo, mas para de vir nessa direção como você está vindo agora, para. Moisés precisava entender primeiramente que o Deus que o chamou pelo nome, e é muito legal perceber isso, um Deus que indica pessoalidade, um Deus que chama, um Deus que é pessoal, um Deus que é presente, era um Deus também totalmente santo, e por isso exigia de Moisés temor e reverência. Eu gosto muito de pensar na relação de santidade e temor aqui, como é aquela pessoa que vê o mar pela primeira vez. Não sei se vocês lembram quando vocês viram o mar pela primeira vez. O mar que encanta quando nós o vemos de perto é o mesmo que nos mata se nós não respeitarmos o limite que ele nos impõe. Gosto muito de pensar nessa analogia. É um Deus de perto, é um Deus imanente, mas também é um Deus transcendente. É um Deus santo. Como nós precisamos resgatar esse conceito de temor e santidade em nossos tempos, meus irmãos. Vocês vão concordar comigo. Muita coisa foi normatizada. Parece que estamos revivendo o momento de Amós, de Jeremias, de Sofonias, aqueles homens que denunciavam pecados que foram normatizados no meio do povo de Deus. Infelizmente, há muita gente que equiparou Deus a um amiguinho. Trouxe Deus para um nível de, até mesmo chamá-lo de meu brother. Não, não. Até as músicas mudaram, irmãos. Quando seus autores passam a chamar Deus de você, diante de um nome que era impronunciável e que passou a ser pronunciado porque um grupo de pessoas ali pegou as vogais do nome Adonai e para poder pronunciar aquele nome, encaixou essas vogais ali. E nós falamos Yahweh ou Iavé. Mudou. Me desculpe, eu não consigo, talvez pela minha criação, chamar o Senhor de você. Eu acho que tem um limite nisso aí. E essa geração nova está sendo encantada por bandas novas que normatizaram isso. E quando a gente chama atenção, a gente ainda é chamado de careta. Meus irmãos, Deus não mudou o seu padrão. É isso que ele está dizendo aqui. Não existe essa de um Deus rígido no Antigo Testamento e um Deus mole no Novo Testamento. Deus não mudou. Ele é santo e Deus continua odiando o pecado e ponto final. Deus não aceita qualquer serviço. Tem que ter preparo. Tem que ter consagração. Tem que ter dedicação. Nós não podemos, por exemplo, chegar atrasados ou apressados para o culto público. Nós não podemos cantar qualquer coisa. Nós não podemos orar de qualquer jeito. Nós não podemos nos referir a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos daqui de cima ministrar qualquer palavra. Nós não podemos, inclusive, nos vestir de qualquer jeito. Nunca houve liberação para o povo de Deus, por exemplo, namorar ou casar com aqueles que não são do povo dele. Não existe isso. Agir assim é afrouxar por conta própria os padrões de santidade estabelecidos por Deus. Nós afrouxamos, mas o Senhor está chamando a gente para voltar. Se Moisés não entendesse esse primeiro atributo, ele não teria o temor suficiente para enfrentar os desafios que o Senhor estava prestes a lhe confiar. Os meus irmãos que pregam a palavra aqui de cima, ou que ministram as palavras no nos seus PGs, ou que gerenciam algum grupo de estudo aqui na igreja, devem saber o que eu estou falando sobre o que é o frio da barriga quando a gente vem pregar, ou a gente está diante da palavra de Deus, porque a gente sabe que não pode fazer de qualquer jeito. Ah, mas você está tão acostumado. Não, não acostume. Não acostume. Não acostume. É melhor ter o frio na barriga. Talvez isso indique temor, reverência, a preocupação de ensinar algo errado daqui de cima. Eu prefiro o frio na barriga. O segundo atributo agora é a soberania.
Deus, ao dizer a Moisés que era o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele estava mostrando a Moisés que ele era soberano sobre a história. Ele estava revelando a Moisés que seu plano de geração em geração estava exatamente naquele momento em curso e que as promessas feitas aos seus antecessores estavam prestes a serem cumpridas. Por um instante, como se fosse uma pausa, Moisés aqui parece começar a entender o que estava acontecendo por ali. Parece que ele está começando a virar a chave. Diz o texto que ele esconde o seu rosto, pois fica com medo de olhar para Deus. Era extremamente necessário que Moisés soubesse que aquele não era um momento ocasional, e sim a continuidade de uma aliança feita bem antes dele. Veja como isso é importante para a postura missional de Moisés, que há de ser desenvolvida em breve. Saber que Deus era soberano daria a Moisés a motivação correta e a coragem suficiente para entender que mesmo que Faraó tentasse resistir às ordens de Deus, em algum momento ele não poderia impedir os planos de Deus. Moisés deveria apenas o quê? Obedecer. Moisés deveria apenas o quê? Pregar. E em tempo oportuno, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus faria as coisas acontecerem. Cantor cristão, 154. Firme nas promessas do meu Salvador. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de quem? Não as que você inventou, tá? Não as promessas que disseram para você, ou você mesmo criou e chamou isso de promessa. Tenha certeza que as promessas estão aqui. Tenha certeza que foi o Senhor que se moveu até você e fez essas promessas. Já pensou como isso aplica à nossa postura missional? Às vezes nós cansamos em pregar o evangelho para alguém, não é verdade? Já deve ter cansado, prego a vida toda. Ou às vezes nem acreditamos que tal pessoa pode ser salva. Mas sabe por que muitas vezes nós fazemos isso? Porque nós assumimos na missão um lugar muitas vezes que não é nosso. Assumimos um lugar de quem fará as coisas acontecer e por isso a gente cansa. O nosso papel é pregar e confiar na sabedoria do Deus que salva quem, quando e como Ele quer. É pregar. Moisés precisava entender que embora ele tenha sido o escolhido para tirar o povo de Deus do Egito, ele era apenas uma peça escolhida por Deus para cumprir a missão de Deus. Na sequência, Deus continua dissertando com Moisés e se descortinando para ele e revela um terceiro atributo seu, que era a sua fidelidade. Ele está dizendo para Moisés: eu sou o Deus do pacto. Ele diz, dos versos 7 ao 10, que nunca deixou de se importar com o sofrimento do seu povo. Ele sempre esteve atento, como está atento a nós neste exato momento. Irmãos, vocês acham que Deus não está vendo o que está acontecendo no nosso país neste exato momento? Vocês estão com postura de luto ou com uma postura de que convivem com Deus que ressuscitou e venceu a morte e que continua governando as coisas? Vocês acham que Deus não está olhando para o que está acontecendo no nosso país neste exato momento? Vocês acham que Deus ele esqueceu o que está acontecendo no mundo que é dele neste exato momento? Claro que não. Ele certamente está atento. O fato dele parecer que está em silêncio não significa que ele não está em ação. Talvez ele esteja querendo nos comunicar que a provisão dele não depende do tamanho da nossa agitação, mas do tamanho da nossa capacidade de confiar na fidelidade dele a ele mesmo. Diz o verso 8, que Deus mesmo, isso aqui é lindo, gente. Deus mesmo desce para livrá-los. Olha que detalhe maravilhoso, que consolo, que encorajamento. Deus mesmo desce para livrá-los. É como se um filho que estivesse sofrendo perseguição na escola, o pai fica falando: menino, resolve isso lá, menino, resolve isso lá, menino, conversa com sua professora, conversa com a coordenadora, aí não resolve. O que o pai fala? Eu vou lá. E a conversa muda. Agora eu vou lá. Não sei para você, mas isso parece muito familiar quando Cristo também desce da sua glória para uma vez por todas consumar nossa libertação na cruz. Não sei se isso lhe parece familiar, mas da visão de João sobre a volta de Jesus, diz que ele, que também viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que
descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Que consolo, irmãos, é saber que Deus sempre esteve, Deus está e Deus estará com seu povo, e ponto final. Uma vez expostos a esses atributos, agora Deus chama... Vamos lá, Moisés, já me descortinei, já dei as garantias para você, que são eternas, viu? Não são passageiras, não. Eu vou te entregar a missão. Deus entrega a missão. Diz o verso 10, que Deus agora encerra a sua apresentação a Moisés e declara: vai, Moisés, pois agora, quem o envia? Ele faz questão de dizer isso, né? Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É como se Deus dissesse: vai, porque tudo que te falei será o suficiente para superar a sua insuficiência. Está certo se você disser para o Senhor: Senhor, eu não me sinto suficiente. Está tudo certo, você realmente não é suficiente. Mas você sabe quem é suficiente. Ele diz: sou eu quem te envio, sou eu quem te sustentará, sou eu quem convencerá Faraó. Eu sou quem tirará o meu povo do Egito. Apenas vá. Por um instante, Moisés parece querer fugir da missão, a indagar Deus aqui no verso 11, sobre quem ele era, ou qual autoridade ele tinha para tirar os israelitas do Egito. Uma coisa é certa, irmãos. Moisés faz essa pergunta porque no Antigo Testamento o nome representava o quê? O caráter, a autoridade de quem estava falando. É como se Moisés estivesse falando: mas eu vou falar em nome de quem? Já precisou resolver algum problema numa instituição e você não conhece a pessoa e você diz o quê? Mas eu falo no nome de quem? Quem é que me representa? É basicamente isso que ele está falando aqui. Eu vou falar em nome de quem? Certamente Moisés também faz essa pergunta porque ele era um egípcio. E uma vez que ele era egípcio, os hebreus iriam querer saber se ele conhecia o Deus dos hebreus, se ele já tinha se relacionado com ele. Deus, sendo sempre pedagógico, amoroso, mas firme, com um misto de correção e paciência, responde a Moisés: olha, Moisés, presta atenção. Nada vai ser feito no seu nome, muito menos por meio da sua boca. Neste aspecto você está certinho. Não vai ser a sua boa oratória, não vai ser a sua formação teológica, não vai ser a sua formação que você obteve no palácio que vai convencer esse povo. Tudo isso será feito no meu nome, no meu poder, na minha autoridade, conforme a minha vontade. Portanto, se perguntarem para você quem eu sou, diga o que para eles? Prazer, eu sou o que sou. Este era o nome que Deus se havia feito conhecer aos patriarcas. Abraão, lá em Gênesis 12, verso 7. A Isaac também, capítulo 26 de Gênesis, versos 2 e 3. A Jacó também, capítulo 28 de Gênesis, verso 13. Creio que os irmãos sabem que essa expressão é uma tradução, como eu disse para vocês, das 4 consoantes do nome de Deus, que mais tarde foi modificada pelos maçoretas com as vogais do nome Adonai. Eu sou o que sou aponta para a eternidade. Eu sou o que sou aponta para a imutabilidade e o poder criador e sustentador de Deus. O mesmo eu sou que Jesus se nomeia anos mais tarde, lembram disso? Para identificar sobre qual autoridade ele falava. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. Ou seja, eu sou tudo. E por isso sou suficiente para cumprir as minhas promessas sobre vocês. Deus estava falando a Moisés: é nessa autoridade que você irá cumprir a minha missão. Por último, irmãos, a fim de manter a postura missional de Moisés firme, depois de ter conscientizado Moisés quem o chamou, depois de ter revelado o seu caráter a Moisés e lhe confiado uma missão, Deus também fala a Moisés sobre os riscos e as garantias da missão. Deus explica para ele que haveria riscos. Esse ato de obediência, esse ato de confiança. Como se estivesse agora reunindo um grupo de pessoas para ombrearem na missão com Moisés. O Senhor manda que ele reúna os líderes de Israel, garantindo que eles os ouviriam e se juntariam a ele se ele falasse o quê? Se ele falasse no nome do eu sou o que sou. É interessante que ao mesmo tempo em que Deus revela a Moisés e aos seus companheiros que eles teriam êxito na missão, Deus também os alerta que essa seria uma missão muito dura. Parece que não muda muito na nossa missão.
No verso 12, ele já havia dito que quando Moisés tirasse o povo do Egito, o que eles fariam no final de tudo isso? Eles prestariam culto ao Senhor naquele mesmo monte. Ou seja, Deus estava falando que a vitória já era garantida. Gente, isso é uma bênção para nós, saber que Jesus já venceu. Independente do que vai acontecer esse mês que vem, independente de algum sistema que for imposto no nosso país ou em outro país, Jesus já venceu. E nós precisamos viver sob essa perspectiva. No verso 19, Deus diz: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. E ele diz: por isso eu vou estender a minha mão e vou ferir os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Mas só depois disso eu os deixarei sair. Deus estava preparando Moisés e o seu povo, não apenas para confiar nele no processo de saída do Egito, mas para permanecer nele quando estivessem diante dos desafios de fé além do Egito. É a mesma coisa que ele faz com a gente. Lembra qual foi o primeiro grande desafio que eles encontraram ao saírem do Egito rumo à Terra Prometida? Um baita de um mar, né? Profundo, extenso, largo, Mar Vermelho. E é em situações deste patamar para cima que vamos perceber nos próximos capítulos que Moisés só manteve a sua postura missional firme, porque Deus se descortinou a ele nos dias do seu sofrimento. O sofrimento em si, ele não é bom, mas Deus trabalha aquilo que é muito bom, para que vivamos os desafios dessa vida sob uma dependência duradoura e vigilante da fé, que é um dos frutos mais agradáveis do Espírito. Mas você só carrega esse fruto quando tiver passado por algo difícil. Para quem não lembra, o final da vida de Moisés, Números 27, dá uma espiada lá durante a semana, versos 12 e 14. Aquele homem impetuoso que matou um soldado como resultado da sua indignação. Aquele homem que na sua história feriu a rocha por causa da sua impaciência com o povo. Ele já não era mais o mesmo. É fantástico o final e a postura de Moisés. A sua postura missional foi sendo desenvolvida no progresso do seu longo período de sofrimento. Sabe o que acontece lá? Ao ser comunicado por Deus que ele iria morrer em breve, e não entraria na terra prometida por ter ferido o conceito da santidade de Deus frente ao seu povo, Moisés faz um único pedido ao Senhor. Ele não fica mais bravo. Ele não está mais impetuoso. Ele está experimentado. Ele já entendeu santidade, soberania, fidelidade. Ele já entendeu que a missão não é sobre ele. Ele já entendeu que não é sobre posição, é sobre missão. Ele já entendeu tudo isso. A prova é que Moisés chega e diz para o Senhor o quê? Manda alguém para pastorear o teu povo. Diferente, né? Alguém que está pensando no povo de Deus, porque ama a Deus. Ele não reagiu de forma impetuosa, e sim de forma humilde. Ele fez isso porque durante a sua vida, ele conheceu profundamente as características do Deus que o chamou para uma missão, ao mesmo tempo dura e preciosa, mas que sem dúvida traria liberdade não só do Egito físico, mas do espírito do Egito que paira sobre este mundo caído. E você? Como está a sua postura missional? Como está o seu pulso evangelístico? Arde? Ainda arde o desejo de anunciar Jesus para os outros? Arde ainda? Ou esfriou? Você não se compadece com os sofrimentos das pessoas que estão por aí sofrendo com os resultados do pecado? Não te incomoda isso? Você é intencional na evangelização para que outros sejam livres da escravidão do Egito? Se sim, você compreende o privilégio de você ter sido chamado por Deus pelo nome para um relacionamento pessoal com Ele e por fim fazer parte de uma missão de libertação de tantos outros que são escravos no Egito. Irmãos, nós não vamos precisar pregar a palavra como pregamos aqui quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Como disse o pastor Ivan hoje pela manhã, a hora de pregar é quando? É agora. É agora. Vamos gastar a nossa vida pregando a palavra de Deus. Não daqui necessariamente. Na tua casa. Com os filhos, para começar, que dá um trabalho. Para a esposa. No seu trabalho. Se disponha.
pelo menos se mover. A mesma voz que falou a Moisés: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Foi a mesma voz que falou aos discípulos na história: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a mesma voz que falou aos apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o que agora? Mártires. Se necessário, vocês vão dar a vida por mim. Faz todo sentido o apóstolo Paulo terminar 1 Coríntios 15 dizendo: o meu trabalho no Senhor não é vão. Por que ele diz isso? Porque o texto está falando sobre ressurreição. Ele está dizendo: eu já morri com Cristo, eu já ressuscitei com Cristo, eu tenho eternidade com Cristo, então eu vou passar os meus dias fazendo o que aqui? Me gastando por causa de Cristo. Isso é extremamente duro, mas é extremamente abençoador e protetor. E é um bom sinal de que você de fato ouviu a voz correta. A mesma voz que falou ao Pedro: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Com uma finalidade, qual é? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós reajamos à misericórdia dele, nos comprometendo agora mesmo em pedir ao Senhor, no mínimo, uma oportunidade nessa semana para resgatar pessoas que ainda são escravas do Egito. Consegue fazer essa oração aí? Não quero forçar você a fazer isso, mas eu quero te estimular a pensar sobre isso. Afinal, é impossível ter ouvido a voz de Deus, é impossível ter ouvido a voz de Deus nos tirando das garras do Egito e não sentirmos arder dentro de nós o desejo de levar essa voz a outros que ainda são escravos do Egito. Quero lhe desafiar nessa semana. Se você esfriou, se você não tem vontade de falar de Jesus para as pessoas, que você procure ajuda. Aqui na igreja tem 3 pastores, vários presbíteros, irmãos formados na área de aconselhamento. Queria que você procurasse a gente. Manda uma mensagem, diz assim: eu estou frio. Prega para mim. A gente vai pregar para você. Mas não seja encontrado naquele dia de Mateus 7, onde o Senhor, você pode chamar o Senhor de Senhor e Ele dizer para você: só foi performance a sua vida por aqui. Deus tenha misericórdia de nós. Vou te dar um minutinho para agradecer ao Senhor pela palavra. E juntos nós vamos orar aqui no final. Obrigado, Senhor, por nos exortar. Obrigado por nos recolocar nos trilhos. O Senhor nos corrige porque Tu és um Pai que nos ama. Não vai ser por falta de aviso o que vai acontecer no grande dia. Então eu, juntamente com os meus irmãos aqui, peço ao Senhor misericórdia, confessamos os nossos pecados, e se em algum momento nós mudamos o nosso conceito de Senhor, servindo a outros senhores, se nós remodelamos os Teus princípios, se nós nos atrevemos a mexer nos fundamentos que o Senhor estabeleceu, que o Senhor nos perdoe, e que o Senhor nos permita caminhar com esse conceito da Tua santidade, da Tua soberania, e que a prova de que nós entendemos isso seja uma resposta, um movimento em direção ao Senhor, em direção àqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Talvez alguns de nós vamos pensar como Moisés pensou. Mas eu não sei falar. E o Senhor vai dizer: mas não é você que vai falar. Quem vai falar sou eu. Apenas se encha de mim. Aprenda a minha palavra. Se relacione comigo. Em um momento oportuno eu vou falar por você. Tem tanta gente, Senhor, precisando ouvir falar. Desperta a gente para isso, Senhor. Não deixe a gente só mandar dinheiro para os missionários. Usa a gente aqui. Começa na gente, Senhor. Essa é minha oração, por amor do Teu nome. Amém.